Segunda parte aqui do curso de exercícios de direitos e deveres individuais e coletivos. Primeira questão. Adalberto, oficial da Marinha, cometeu crime propriamente militar durante treinamento no Rio Amazonas. Tá? Então vamos já marcar isso aqui. Crime propriamente militar. O que é o crime militar próprio, gente? É aquele crime que só é crime para o militar. Não é crime para o civil. Então, crime militar próprio, é crime só para o militar. Passados 7 meses, foi preso na zona portuária do Rio de Janeiro, sem que houvesse ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Tá? Então, sem ordem escrita. Beleza. Segundo a Constituição Federal, essa prisão de Adalberto é... Aqui, gente, é uma regrinha interessante. A Constituição estabelece a regra geral. Ninguém será preso. Ok? Essa é a regra. Se não em flagrante delito. Flagrante, quando a pessoa está cometendo um crime, acaba de cometer, é perseguida, tá? Comete um quê? O flagrante, ela pode ser presa, não precisa de ordem escrita. Perfeito? E nosso caso aqui, ele não está o quê? Em flagrante, esquece. Mas também pode ser preso por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E aqui está falando, ó, sem que houvesse uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Porém, onde está a pegadinha? Ele cometeu o quê? Um crime propriamente militar. E a Constituição Federal fala o seguinte, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, essa ordem escrita, fundamentada, é o quê? É para o civil ou para o militar que não esteja o quê? Envolvido numa transgressão militar ou crime militar próprio. No caso de transgressão militar ou crime militar próprio, eles serão o quê? Regras específicas, reguladas pelo Código Militar. Portanto, ele pode ser preso mesmo sem a existência de uma ordem escrita. Então, neste caso, pegamos aqui. Segundo a Constituição Federal, essa prisão de Adalberto, ela é lícita, mas apenas se for ordenada pelo Procurador-Geral? Não tem nada a ver. O Procurador-Geral não exerce aí a função militar diretamente. Tem o Ministério Público Militar, porém não é essa a ideia da prisão do militar por transgressão. E a mesma coisa se for pelo Procurador-Geral do Ministério Público, que é basicamente a mesma pessoa. Não precisa da concordância do advogado-geral da União, porém ela não é o quê? Proibida. Ela é possível, porque, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Logo, gente, alternativa correta, alternativa D. Perfeito? Vamos à próxima questão. Suponha que num processo judicial, após a constatação de desaparecimento injustificado de bem que estava sob a guarda de um depositário judicial, o magistrado decretou prisão civil do depositário. Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a prisão civil foi decretada. Olha só, ele não está perguntando, gente, da Constituição. Ele está perguntando o quê? Do Supremo. Então, vamos virar aqui e vamos buscar essa a ideia. Nós já temos o quê? Uma súmula vinculante, que é o entendimento do Supremo. Mas nós vamos ver por que o Supremo chegou a isso. É ilícita a prisão de depositário infiel em qualquer modalidade que seja o depósito. Tá? Então,
depositário infiel, a prisão dele hoje é ilícita. Por quê? Então, vamos pensar o seguinte. O artigo 5º, inciso 67, fala o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável, não pagamento, e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Olha só, prisão civil por dívidas, então, a Constituição prevê expressamente que é apenas uma exceção. A prisão civil por dívidas constitui uma exceção. Quais são essas exceções? Inadimplemento, que é o não pagamento, voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou ainda do depositário infiel. Só que aqui, gente, presta comigo bem atenção nisso. Não bastou ele pagar, não pagou, vai preso. Uma lei vai regulamentar essa prisão. Mesma coisa em relação ao quê? Ao depositário infiel. Uma lei tem que regulamentar como é essa prisão, como vai ser a sua decretação, quando que ele é infiel. E atenção, aqui que vem a origem dessa súmula vinculante. A subscrição, a assinatura pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento indesculpável, inexcusável de prestação alimentícia, implicou a derrogação, gente, é revogação parcial. Derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel. Então, o que aconteceu? A lei que regulamentava a prisão do depositário infiel, ela foi o quê? Revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, aí vem a pergunta. A Constituição, eu faço essa pergunta, a Constituição prevê a prisão do depositário infiel? Sim. A Constituição prevê. Porque, de acordo com o Supremo, somente o quê? As normas legais e não as normas constitucionais foram revogadas. Aí, a outra pergunta que eu faço. O Supremo Tribunal Federal, de acordo com a jurisprudência do Supremo, é possível a decretação da prisão do depositário infiel? A resposta é não. Por quê? Porque a lei que regulamentava essa prisão foi o quê? Revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, a Constituição prevê as duas prisões, mas somente uma pode ser decretada por conta da lei não existir mais, ela ter sido revogada. Voltamos então o quê? À questão. Suponha que num processo judicial, após a constatação do desaparecimento injustificado de bem que estava sob a guarda de depositário infiel, o magistrado decretou a prisão civil do depositário. Eu pergunto, é possível hoje a decretação do depositário infiel, da prisão do depositário infiel? Não é mais de acordo com a jurisprudência. Se tivesse perguntando de acordo com a Constituição, ela poderia ser decretada. Portanto, aqui, gente, ela é irregular essa prisão. Então, eu já tiro a letra A, tiro a letra B. Irregular nas três alternativas. Vem a letra E. Irregularmente, uma vez que é inconstitucional a prisão civil por dívida, qualquer que seja o seu fundamento, não. Ainda pode ser o quê? No caso de inadimplemento de obrigação alimentícia. Inexcusável e voluntária. Aí vem a letra C. Irregularmente, uma vez que a pena somente pode ser aplicada ao depositário judicial, que assuma contratualmente o ônus, também não. A prisão civil hoje, ela é o quê? Em qualquer tipo. Em qualquer modalidade. Logo, gente, de novo, questão número 2. Irregularmente, uma vez que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
Portanto, alternativa correta, alternativa D de dado. Ok? Próxima questão, número 3. Sebastião foi preso em flagrante e levado pela autoridade policial para a delegacia mais próxima do local do crime, segundo a Constituição brasileira. Então, olha só, falamos na questão anterior que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Aqui nós temos o quê? A prisão em flagrante. Para entrarmos nessa questão, vamos dar uma olhadinha nos princípios constitucionais relativos ao quê? À prisão. Olha só, o inciso 62, ele fala: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, perfeito? Mais a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Tá? Então hoje o preso não pode mais ficar o quê? Incomunicável sobre sua prisão. Tem que ser comunicada ao juiz. Inclusive, deixa eu pegar, aqui eu vou colocar a 5, para já poder o quê? Ficar mais fácil. Olha o que fala o 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, a prisão, olha só, será comunicada imediatamente ao juiz. Se ele verificar que a prisão é ilegal, ele vai dar o quê? O chamado habeas corpus de ofício, independentemente de pedido. Vai relaxar a prisão. Agora, 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. O silêncio, gente, do preso não pode ser interpretado no sentido de prejudicá-lo, sendo-lhe assegurada a assistência da família e também de advogado. Ele é assistido por um advogado. Para evitar perseguições ou abusos na prisão, o 74 fala: o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Na época da repressão militar, muitas pessoas foram presas e não sabiam quem foram os responsáveis pela prisão, pelo próprio interrogatório. Isso gerou o quê? Muita tortura, muitos abusos. Tá? Então, você pode ver, acompanhar, por exemplo, a presidenta Dilma, ela foi o quê? Presa, ela já foi torturada e muitas vezes sem saber quem eram os responsáveis pela prisão ou por o seu interrogatório, que muitas vezes esse interrogatório era o quê? Entre aspas, uma tortura. Garantindo a liberdade, o 66 ele fala: ninguém será levado à prisão ou mantido na prisão quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, por conta aí da presunção de inocência, sempre dá preferência para a liberdade. Ok? Vamos voltar para a questão. Sebastião foi preso em flagrante e levado pela autoridade policial para a delegacia mais próxima do local do crime, segundo a Constituição brasileira. Então, vamos pegar aqui uma alternativa. Letra D. O juiz competente deverá ser avisado pela autoridade policial até 24 horas da prisão de Sebastião e a família no prazo de 48 horas? Não. O juiz deverá ser o quê? Comunicado imediatamente. E, na sequência, a família. Mesma coisa, o inverso, na realidade, na alternativa C. Letra B, também. Comunicados imediatamente. Agora, letra A. Se não houver familiar, Sebastião poderá indicar pessoa para que seja avisada de sua prisão. Aviso esse que será realizado pela autoridade policial até 24 horas do crime, oficiando o juiz competente em 5 dias? Não. Imediatamente. Portanto, gente, letra E.
A autoridade policial deve comunicar imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada sobre a prisão e a delegacia de polícia para onde foi levado. Letra E. Logo, gente, então, gabarito correto. O gabarito é letra E. Quarta questão. Em virtude de crime que cometeu 11 meses atrás, no estado do Rio Grande do Sul, Romeu estava escondido no interior de sua casa na cidade de Porto Velho, Rondônia. A autoridade policial foi avisada do local de seu esconderijo, invadiu a casa e efetuou a prisão de Romeu durante o dia, conforme prevê a Constituição Federal. Beleza, olha só, o crime foi cometido há 11 meses, logo ele não está em flagrante. Perfeito? A polícia invadiu a casa durante o dia. Invadir pressupõe que não teve o quê? O consentimento, ou não foi pedido o consentimento do morador. Vamos pegar aqui uma que nós comentamos já na bateria anterior. Então eu acabei só deixando o inciso. Casa. Casa. Regra. Ela é inviolável. Inviolável sem o consentimento do morador. Cuidado que nem sempre morador e proprietário são as mesmas pessoas. Mas tem exceção em que eu posso entrar sem o consentimento do morador. E a exceção, ela pode ocorrer à noite, no caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro. Durante o dia, todas as hipóteses da noite. E ainda, gente, com determinação judicial. Então, a lei, ela não define o que é dia e noite. Eu gosto muito do critério de luminosidade. Enquanto houver luz do dia, vai ser dia. Quando não existir mais luz do dia, vai ser noite. Tem gente que usa aí o critério de horário, certo? Não tem uma posição definida. Confesso que eu nunca vi pergunta na prova o que é dia e o que é noite. Mas vamos só ler então de novo o 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do seu morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia com determinação judicial. Pegamos aqui de novo. Em virtude de crime que cometeu 11 meses atrás no estado do Rio Grande do Sul, Romeu estava escondido no interior de sua casa, da cidade de Porto Velho, Rondônia. A autoridade policial, avisada do local de seu esconderijo, invadiu a casa e efetuou a prisão de Romeu durante o dia. Por quê? Conforme a Constituição Federal. Opa! Aqui ele estava em flagrante? Não. Letra C. O meliante encontrava-se em flagrante delito e a polícia podia ingressar na casa mesmo sem autorização. Ele não estava o quê? Em flagrante delito. Letra C. Errada. Letra D. O meliante, o delinquente, mudou de estado, foragido, e assim a polícia podia ingressar sem autorização judicial? Não. Se ele não está em flagrante delito, somente com autorização judicial e durante o dia. Aqui foi durante o dia. A polícia, letra E. A polícia tem poder suficiente para ingressar e efetuar na prisão, no interior da casa, mesmo sem o consentimento do morador e independente de ordem? Não, sem o consentimento do morador e sem ordem, somente o que? Se estivesse em flagrante, ou prestar socorro ou caso de desastre. Por fim, letra B, soube da prática de crime e assim podia ingressar sem autorização? Falso. Logo, invadir, vamos pegar de novo o texto.
a autoridade policial, avisada do local do seu esconderijo, invadiu a casa e efetuou a prisão de Romeu durante o dia, porque, conforme prevê a Constituição, estava apoiado por determinação judicial que permitia o seu ingresso para efetuar. Letra A. Então aqui, gente, é um tipo de questão que você tem sempre o quê? Que casar o enunciado, obviamente todas as questões, mas aqui ele dá o quê? Uma continuidade à historinha. Legal essa questão. A questão é que deu uma continuidade. Perfeito? Então, alternativa correta, alternativa A. Quinta questão. Alberto, reconhecidamente pobre na forma da lei. Necessita obter a sua certidão de nascimento e a certidão de óbito de seu pai, Ataúfo, que acabara de falecer. Segundo a Constituição Federal, o cartório de registro competente deverá fornecer em regra, olha só, reconhecidamente pobre. Eles terão que conferir a gratuidade, de grátis. Porque isso aqui está fácil. Olha só, o 76 fala, são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, voltamos aqui. Cadê? Gratuito para os dois. Cadê? Letra C. Gratuitamente. Perfeito? As outras, todas falam aqui, ó, onerosamente para um, gratuitamente para outro, gratuitamente para um, onerosamente para outro. Enfim, ok? Pessoal, encerramos aqui o segundo bloco e em breve a terceira parte ainda de direitos e garantias fundamentais. Inicialmente, gente, serão o quê? 6 partes, mas nada impede de eu colocar o quê? A 7ª, a 8ª. Perfeito? Um forte abraço, até o próximo.